Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Hoje vamos continuar dando prosseguimento, né, à nossa historinha aqui sobre o Rick Wakeman e o que a carreira espetacular que ele construiu para ele mesmo, como um exemplo de grande força de vontade, um grande exemplo de autodeterminação e de muito pulso firme para manter os projetos dele sob controle, para evitar da coisa se perder. Como eu já até comentei em outro vídeo, que muitas vezes um artista tem uma ideia maravilhosa, um projeto sensacional, e depois, por questões financeiras, basicamente, né, ele acaba perdendo o controle do projeto e a coisa naufraga e fica péssima, né? Infelizmente é isso. Mas o Rick Wakeman não. O Rick Wakeman conseguiu muita força de vontade, muita determinação, muito talento, né, gente? Porque sem o talento não dá para fazer mais nada. Mas como ele tinha um talento extraordinário e todo mundo foi reconhecendo o talento dele desde muito novo, ele conseguiu fazer tudo o que ele fez. Já temos um vídeo aqui no nosso canal falando da fase dele construindo o famoso Viagem ao Centro da Terra. Deixa eu ver se eu achei ele aqui. Tá uma confusão danada isso aqui, mas tudo bem. O álbum tá aí, tá por aqui. Ah, tá aqui. Construindo esse álbum aqui, o Viagem da Terra, sensacional, maravilhoso, tá? Aí, agora nós chegamos à fase, ele, quando construiu esse álbum, ele tocava junto com a banda, com o Yes, né? E logo depois desse álbum, ele tinha gravado com o Yes já o Fragile, de 71, o Close to the Edge, em 72, e em 73 ele participou desse ao vivo aqui, que é o Yes Songs, que é um álbum muito bacana mesmo, essa ediçãozinha minha LP CD japonês, que tem no nosso canal a edição toda aberta para vocês verem toda a edição, tá? É só procurar no canal. Então, mas o Rick Wakeman, como eu já falei no outro vídeo, não estava satisfeito, não gostava do que ele fazia com o Yes. Ele dizia que ele não entendia a música do Yes, achava bonita, mas não entendia. Isso, o Fred ele ainda gostou, tal. Mas o Close to Edge ele já não gostou, e finalmente, quando ele gravou o famoso Tale from Topographic Ocean, também edição japonesa, ele aí deu chabu para ele, não dava mais para continuar. Ele disse que não entendeu nada desse álbum. Agora eu faço uma pergunta aqui, entre aspas, para vocês, entre parênteses aqui para vocês. Ele fez uma coisa extraordinária. Esse álbum para mim é sensacional, sensacional mesmo. E ele disse que não gostou. Eu fico imaginando o que ele faria se ele gostasse, né? Bom, deixa para lá. Então, ele gravou e outra coisa, né? Desde o início, o clima, o relacionamento entre o Rick Wakeman e os outros membros do Yes nunca existiu. Era um relacionamento. Não, nunca foi um casamento. Nunca foi um casamento. Sempre foi uma coisa que atendeu aos dois lados. E atendeu muito bem, tem que se dizer isso, né? Eu fico imaginando se ele tivesse uma compatibilidade enorme, o que aconteceria, né? Não sei. De repente ia dar tudo errado, né? Porque às vezes também quando a compatibilidade... Ele mesmo, inclusive, dá essa declaração. Ele diz que acha bom o relacionamento com o Yes não ser muito de amizade, porque ele acha que a amizade às vezes estraga o lado profissional. Olha a lição aí, gente. É verdade, né? Isso é verdade. Você tem que, para tocar a sua vida profissional, ou de uma empresa, ou do seu grupo muito bem, você tem que tomar cuidado para não passar a mão na cabeça dos amigos, né? Não favorecer, não perdoar coisas demais, né? Não tolerar erros demais, porque são amigos, né? Então o Rick Wakeman fala isso, e tem uma sabedoria nisso que ele está falando, tá? Mas enfim, o relacionamento deles era péssimo e eles nunca tiveram relacionamento porque eles eram completamente opostos. A verdade é essa, né? O Rick Wakeman era um cara da noite, era um cara que bebia, aliás, bebia demais, bebia muito mesmo. O defeito do Rick Wakeman foi o excesso de álcool, apesar de que, tem que se dizer, que isso não interferiu em nada no talento dele, na capacidade de tocar, de compor. Ele era extremamente virtuoso, mas a bebida, de certa forma, é uma explicação para a grande frustração dele, para todas as frustrações dele. Quando ele ficava frustrado, ele começava a beber demais, e isso não foi bom, foi péssimo. Isso é um péssimo exemplo, é muito importante destacar isso. Mas não chegou a interferir numa
uma carreira brilhante, extraordinária, que veio daí, né? No Yes, então, quando chegou o Telephone Topographic Ocean, ele já estava no limite, ele já não aguentava mais. A esposa dele na época, que no caso a Rose Woodford, eu acho que é o sobrenome dela, a Rose virou e conviveu com ele na fase mais intensa da vida dele, mais forte na fase criativa dele, que foi de 70 a 77, ela conviveu com ele, então ela deu vários depoimentos falando de tudo que ele passou, porque ela conviveu muito próximo com isso, né? E eu também já falei um pouquinho disso no outro vídeo, quando eu falei do Viagem ao Centro da Terra. E, dito e feito, né? Quando chegou a um determinado ponto, ele começou a se desligar lentamente do Yes por causa da insatisfação, da infelicidade, da frustração. Ele detestava tocar o Telephone Topographic Ocean. Eu falo isso até com uma dor no coração, porque eu adoro aquele álbum, mas ele detestava, disse que não entendeu nada, não gostava, etc. Bom, e chegou um ponto em que ele parou, inclusive, de falar com os membros da banda, que já falavam muito pouco entre si, e inclusive com os agentes, com os produtores, não falava mais. E a esposa às vezes atendia telefone e já começou a reclamar que ela tinha que ficar mentindo, dizendo que ele não estava, que não sei o quê, e ela não gostava, ele disse até que não ia mais atender o telefone. E ele, de repente, sem avisar ninguém, mandou um telegrama para o agente, que se não me engano foi o Brian Lane, e avisou: ó, tô fora, acabou o Yes para mim. E aí, por incrível que pareça, foi muito bom para todo mundo, né? Os membros do Yes, que já estavam muito insatisfeitos com também essa coisa muito diferente do Rick Wakeman, porque os membros do Yes, eles eram, primeiro, músicos extraordinários, tá? Todos eles ali extremamente premiados, ganharam todos os prêmios nessa fase de 71 a 75, eles levavam tudo, né? Melhor guitarrista, melhor baixista, melhor baterista, melhor vocalista, e o Rick Wakeman, melhor tecladista, inegavelmente. Então, primeira coisa é isso. A segunda coisa é que, em termos de vida particular, os membros do Yes eram verdadeiros monges. Eles viviam uma vida praticamente monástica, né? Eram vegetarianos, tinham uma vida extremamente regrada, com horário para tudo, com, sabe, refeições específicas para cada um. Era um exagero, era uma coisa bem exagerada mesmo para aquela época, principalmente para aquela época. E do outro lado, não quero fazer um julgamento de valor, tá? Mas botando qualidades e defeitos, né? Procurando buscar um equilíbrio nesse comentário, o Rick Wakeman era a outra ponta, era um notívago, era um cara que gostava de beber muito, que bebia muito, né? E que era debochado, brincalhão, algumas brincadeiras até exageradas, né? Lógico, né? Porque às vezes a pessoa, quando ela é emitida engraçada, ela perde às vezes um pouquinho o limite da graça, né? E acaba se tornando inconveniente. Então o Rick Wakeman tinha uma coisa muito engraçada, muito divertida, era um talento gigantesco, o maior tecladista do mundo, não resta dúvida nenhuma, mas por outro lado tinha umas coisas também meio inconvenientes e tinha a bebida, né? E os membros do Yes nem bebiam, né? Aquela coisa toda. Então era natural que eles não poderiam continuar juntos. E acabaram. E para o Rick Wakeman também foi muito bom, porque ele começou a entrar na carreira solo dele com força total, né? Ele chegou a fazer um segundo espetáculo grandioso do Viagem ao Centro da Terra, depois da gravação, porque vocês sabem que esse álbum aqui, o álbum original, ele foi gravado ao vivo. Esse álbum aqui é uma coisa faraônica do Rick Wakeman. Ele gravou ao vivo no dia 18 de janeiro de 74. No mesmo ano, se eu não me engano, ele fez uma outra apresentação, ainda com a pretensão de ser ainda maior. Ele botou os famosos dinossauros, monstros infláveis, que lembravam os monstros da história do Júlio Verne, na famosa música A Batalha, né? The Battle. Muito bem. E aí ele fez esse negócio maior, aí ele aumentou a orquestra, e aí ele fez uma coisa também diferente, pelo seguinte: quando foi no primeiro show, aquele de 18 de janeiro de 74, ele foi surpreendido de uma maneira um pouco até desonesta pela Orquestra Sinfônica de Londres, que só avisou a ele que iria cobrar dobrado, porque teriam duas apresentações no mesmo dia 18, umas 6 horas e as outras às 8, praticamente antes do show. E isso o Rick Wakeman ficou, né,
não estou nem questionando se eles tinham direito ou não tinham direito, se eles tinham razão ou não tinham razão. Apenas o fato de ter sido surpreendido. E isso deixou ele realmente muito insatisfeito. E quando ele foi gravar, foi produzir o novo show, ainda sob o Viagem na Terra, ele não quis mais a Orquestra Sinfônica de Londres e criou uma nova orquestra. Chamou o produtor e disse: olha, eu vou criar uma orquestra. Ele criou se não me engano, a New World Symphony Orchestra, que tinha a mesma quantidade de instrumentos, de músicos da Orquestra Sinfônica de Londres, e ficou muito legal. Além disso, ele ampliou o coral, quis um coral ainda maior para tocar o Verso na Terra. E a banda com seus 6 integrantes, né, com um guitarrista, baixista, 2 vocalistas, baterista e percussionista. Muita gente. No primeiro show eram quase 150, era um pouco mais de 150 pessoas no palco, além do maestro, narrador, né? Muito bem. E aliás, o narrador aí muda. Eu não lembro o nome do narrador desse outro show, mas o primeiro é o David Hemmings, mas o segundo é Toby alguma coisa, não vou lembrar, não tem problema. Enfim, foi ainda maior o show. Só que, se no primeiro show o Rick Wakeman já tinha tido gravíssimos problemas de saúde, que ele demorou a se recuperar, inclusive depois daquele show lá de 18 de janeiro, ele demorou a se recuperar. O segundo show foi muito pior. No segundo show ele simplesmente entrou num processo de estresse por causa da dedicação excessiva, né, do perfeccionismo. Hoje em dia a gente fala tanto em perfeccionismo, eu sou perfeccionista. Eu acho que as pessoas não têm a menor ideia do que é ser perfeccionista. Ser perfeccionista é você te levar quase às raias do problema de saúde, porque você quer que a coisa seja mais do que perfeita, que é o caso do Viagem ao Centro da Terra do Rick Wakeman. Então, ele conseguiu produzir o show do jeito que ele imaginava, mas no dia da apresentação ele estava simplesmente péssimo, sentindo dor no peito, dizendo que estava sentindo como se tivesse um caminhão daqueles que transportavam os instrumentos dele, né, aquele caminhão duplo no peito, não sei o que, e teve que chamar o médico medicou ele, e aí ele conseguiu subir ao palco e tocou, e o público não percebeu nada. Ele até diz graças a Deus, porque ele não tem a menor ideia do que ele tocou nesse segundo show, nessa segunda data. Ele não lembra de nada, ele já declarou isso várias vezes, não lembra de nada porque ele tocou praticamente no automático. Mas o show foi um sucesso extraordinário e o Rick Wakeman desabou logo depois. Novamente, ele não participou de comemoração, não participou de nada, foi levado pela esposa para a casa que eles moravam, numa fazenda e tal, para se recuperar. Só que, diferente do primeiro show, que ele conseguiu se recuperar, esse ele não se recuperava, tá? No dia seguinte, às 2 horas da tarde, ele não conseguia levantar da cama e sempre reclamando da dor no peito. Aí ela chamou novamente o médico compareceu e não teve dúvida nenhuma, tem que internar. Chamaram a ambulância, levaram ele para o hospital, e quando ele chegou no hospital, que falaram de botar ele numa terapia intensiva para cardíacos, ele caiu a ficha, como a gente costuma dizer, né? Ele percebeu que ele estava tendo um infarto, né? Ele não chegou a ter o infarto propriamente dito, mas ele teve todos os sintomas do infarto acontecendo. Foi medicado tal, mas mesmo assim levou 15 dias para poder sair do hospital, tá? Então foi uma coisa assim muito grave, muito traumática, apesar do show ter sido um sucesso extraordinário. Então, e aí ele conta que ele ali no hospital, ele começou a ouvir uma música e ele sabia que era o novo trabalho que ele ia fazer. Então ele pediu até um gravador daqueles portáteis daquela época, que tinha um tapezinho, né, fita cassete, e ele gravou solfejando, cantarolando a melodia de The Last Battle, a última batalha, que ele viria a colocar nesse álbum tão extraordinário, ou até melhor, sei lá, que eu Viagem na Terra. Mitos e lendas do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Sensacional, extraordinário. E aí ele começou esse trabalho aqui, começou a compor, né? E aí para fazer isso daí ele tinha que pesquisar muito, porque o Rick Wakeman era o perfeccionista desde o início. Não bastava ter a ideia, tinha que entender o que ele ia fazer.
E para fazer isso, o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda e todos os personagens do grande mito tem uma infinidade de livros a respeito, ainda mais na terra do mito, que é a Grã-Bretanha, terra do Rick Wakeman, né? O Rick Wakeman sempre trabalhou em cima de histórias que ele tinha uma facilidade de acesso bastante, um bom acesso para ganhar a erudição necessária para compor, né? Então ele fez as 6 esposas, ele fez o Viagem ao Centro da Terra, que não é inglês, mas é de um francês, que é o Júlio Verne, né? E Mitos e Lendas do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Só para vocês terem uma ideia, ele, se eu não me engano, ele se refere a mais de 30 livros, ele leu, mais de 30 livros, só sobre as histórias que envolviam os cavaleiros e o Rei Arthur, né? E ele comenta que ele leu desde livros infantis, como A Espada Era a Lei, do Walt Disney, né? Aquela história do Walt Disney, que já existia naquela época, a espada sendo da bigorna, né? Uma bigorna, uma coisa assim. Bom, é para criança. E leu os mais antigos, né? Que eu posso citar aqui alguns, como principalmente aqui, ó, esse livro aqui, para quem gosta de mitologia e quer conhecer as origens, essa aqui está em língua portuguesa, A Morte de Arthur, de Sir Thomas Malory, que viria a ser, na verdade, um cidadão da Bretanha francesa, que botou no papel pela primeira vez o mito, porque eram histórias de tradição oral, ou seja, contadas, né, de pai para filho, e aquelas histórias todas que eram contadas na tradição popular, né? Tradição popular, em praças e etc., as pessoas narravam esse mito. Então, saiu depois na língua francesa, que é a língua que mais tem histórias do Rei Arthur, né? Porque os franceses tinham uma cultura letrada maior do que a dos ingleses, muito maior. Então, eles puseram no papel. O Sir Thomas Malory foi o primeiro, acho que foi o primeiro, tá? Escreveu A Morte de Arthur, 2 volumes, muito legal, mas uma narrativa bem antiga, tá, gente? Não é uma literatura moderna. Para você ler, você tem que ter um pouquinho de paciência. Não é difícil de entender, é facílimo, mas é uma coisa bem simples, tá? Além disso, foram colecionadas várias histórias. O Rick Wakeman leu tudo isso, tá, gente? A Morte de Arthur, aqui, um romance anônimo, mas muito baseado também no que Sir Thomas Malory botou ali em A Morte de Arthur, porque inclusive tem o mesmo nome, né? A Morte do Rei Arthur. Beleza. Além disso, a história de Sir Percival, que tem um papel fundamental na Távola Redonda, porque em tese é o cavaleiro que encontra o cálice sagrado, né? Na demanda do Santo Graal, aquela coisa toda. Romance de Tristão e Isolda, que se passa na mesma época. Não se sabe se esse romance é realmente ligado ao Rei Arthur ou se foi acrescido à mitologia do Rei Arthur, mas é um romance muito famoso, né? Tristão e Isolda é uma história muito trágica, né? Mas muito legal, que se passa no mesmo período. É também uma história de tradição oral ligada ao mito do Rei Arthur. Não se sabe se posteriormente ou se naquela época mesmo. Romances da Távola Redonda, que reúne várias histórias dos cavaleiros. Vários cavaleiros aqui têm histórias contadas nesse romancezinho aqui. A história do Mago Merlin. Bom, sem o Mago Merlin, Arthur não seria Arthur. Afinal de contas, foi o Mago Merlin que, em todas as histórias, foi quem educou Arthur para acabar sendo rei. Beleza. Além disso, tem o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, do Howard Pyle, que é uma outra transcrição de um outro autor, mas do mesmo mito. Além disso, o famoso, o único eterno rei T.H. White, né? Que até tem a citação dele no filme dos X-Men. No final do filme dos X-Men, o professor Xavier está lendo esse romance aqui para os alunos dele. Excelente também, mas como esse daqui também é uma narrativa antiga, então ela tem uma narrativa muito mais linear, sem muito suspense, sem muito mistério, apenas é um relato, mas é muito legal de ler e muito fácil de ler também, né? Além disso, você tem a famosa A Demanda do Santo Graal, que é sensacional. Também é sensacional porque faz parte da chamada pós-vulgata. A pós-vulgata é o mito do Rei Arthur sob a influência da Igreja Católica Apostólica Romana, que
tomou conta da Inglaterra depois, né, do fim do reinado, digamos assim, dos reis da época do rei Arthur. Então vem a demanda do Santo Graal, que tem um foco muito grande no Sir Galahad, que viria a ser o filho do Lancelot, que era o cavaleiro mais puro, o cavaleiro que era virgem, aquele tudo que era o único que podia sentar no trono proibido. É uma afinidade muito grande entre a mitologia do Arthur com vamos botar, uma afinização forçada dos Cavaleiros da Terra com o mito do cristianismo, né? do Cristo, aquela coisa toda, com toda a dogmática da Igreja Católica, e esse daqui também. Bom, então, basicamente, o Rick Wakeman leu muito mais do que isso que eu li. Muito mais, porque ele fala em mais de 30. Eu citei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu citei 10 aqui. É uma loucura, né, gente? É um mito extraordinário que faz sucesso mundial. O rei Arthur, praticamente, o mito é conhecido no mundo todo. Eu acredito que até nos países da Cortina de Ferro, né, na Rússia, na China e talvez até na Coreia do Norte, se conhece a história, ou pelo menos tem uma noção da história do rei Arthur, né? E eu ainda vou citar aqui, apenas por curiosidade, essa coleção aqui, que é As Brumas de Avalon, de 1982, da Marion Zimmer Bradley, que conta o mito do rei Arthur através da ótica das personagens, das moças aqui da história do rei Arthur, que são muito importantes. As mulheres têm uma importância fundamental no mito do rei Arthur, né? É um conto machista. Não tem nada de machista, pelo contrário, ele é quase que feminista, só que feminista dentro de um nível bacana, legal, aceitável, em que você quer realmente a igualdade entre os sexos, não quer a prevalência de nenhum dos lados, tá? Então aqui é muito legal. O volume 1 é A Senhora da Magia, tá? Conta um pouco a história da Morgana Le Fay, a Morgana a Feia, né? A Fada Morgana, como quiser chamar. A Grande Rainha, basicamente sobre a Guinevere, né? E o terceiro volume é o Gamo Rei. Outra coisa, a Marion Zimmer Bradley fez um trabalho extraordinário de trazer mais misticismo, mais mitologia, mais feitiçaria, essa coisa toda para o romance, para o mito. Muito legal mesmo. E O Prisioneiro da Árvore, que é a história do Merlin com a Morgana Le Fay, que acabou, né? Ele se apaixona por uma moça. Depois o Rick Wakeman conta isso no álbum dele de uma maneira extraordinária. Por uma moça de 20 anos, que é a Morgana Le Fay, né? Muito bem. Além disso, ainda vou fazer aqui mais um parênteses. O romance mais novo, As Crônicas de Arthur, de Bernard Cornwell, que saiu essa edição belíssima aqui, em capa dura, com caixa, que conta a mesma história, a história do rei Arthur, o mesmo mito, só que aqui sob um enfoque muito mais científico, muito mais histórico. O Bernard Cornwell teve acesso às pesquisas mais recentes, esse livro aqui, se eu não me engano, é de 2000 e pouco, 2002, mais ou menos, as novas pesquisas históricas sobre o rei Arthur. Então é um romance fabuloso, porque traz o rei Arthur muito mais para o que deveria ser aquela época, tá? Porque aquela história de castelos, aquelas muralhas, o portão, né, a ponte levadiça, aquilo dali não é verdade, tá, gente? Não é verdade mesmo. Era tudo muito mais precário nessa época aqui, tá? Então, esse romance aqui eu indico demais para vocês. Eu acho esse aqui espetacular, porque além de trazer toda essa recuperação histórica para dentro do mito, ele não perde o misticismo. Ele traz uma dúvida, ele deixa sempre uma dúvida, uma suspeita, até que ponto havia mágica ou não havia mágica, né? Então você vai optar, lendo, você vai optar se você prefere acreditar mais na mágica, no misticismo, ou se você prefere acreditar em que havia, na verdade, uma grande inteligência por parte dos bruxos aqui da história, não só o Merlin, mas a Morgana, a Nimue e outros personagens extraordinários. Esse romance aqui, na minha opinião, é o mais obrigatório. É muito bom, tá? Bom, vamos voltar aqui para o Rick Wakeman, porque nós já estamos aqui com um tempo de vídeo, eu não quero também alongar muito. Então o Rick Wakeman começou a compor o famoso O Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda, baseado nessa bibliografia gigante que ele tinha nas mãos dele.
escolheu os trechos que ele achou mais coloridos, que ele falou, mais atraentes, mais chamativos. Então ele foi tirando trechos de diversos desses romances, que alguns deles eu mostrei aqui para vocês. Certamente ele leu, esses 10 clássicos aqui, ele leu, com certeza. Então ele começou, e aí já tinha a melodia da última batalha, que representava aquele famoso aviso do Merlin, né, que o Merlin teria avisado ao Arthur que ele não deveria combater o Modred. O Modred viria a ser o filho bastardo do Arthur com a fada Morgana, com a feiticeira Morgana, Morgana Le Fay, etc., como vocês preferem chamar, Morgan Le Fay, enfim. Esse era o temido, e realmente acaba se concretizando. O pai mata o filho, e o filho mata o pai na última batalha, e era a primeira melodia que o Rick Wake já tinha trabalhado. Depois, então, ele começou a trabalhar o Rei Arthur, propriamente dito, né? E que ele teve a visão dele do Rei Arthur não é de um herói corajoso que sai enfrentando dragões, nada disso. E realmente em nenhum dos romances o Rei Arthur é retratado dessa forma. Inclusive até o Bernard Cornwell, quando coloca o Arthur, ele coloca o Arthur basicamente como um grande estadista, dentro dos moldes da época, logicamente. Então, estamos falando de Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial, ou de Kennedy, né, na crise dos mísseis de Cuba. Não, estamos falando de uma época muito, né, menorzinha, onde a própria Grã-Bretanha era uma visão muito distante, né? As visões ali eram de vários reinados que estavam subjugados a um rei que era o maior rei, o principal rei, que seria o Rei Arthur. Beleza, então ele traça um Rei Arthur que é um pouco mais, um pouco menos corajoso, um pouco menos viril, mas muito equilibrado, muito ponderado e muito guiado pelo mágico Merlin. É muito importante a gente botar sempre esse papel do Merlin, é fundamental. Então ele fez essa construção com um personagem que, aliás, se vocês virem também uma outra referência muito boa mesmo, é o filme Excalibur, de 1981. Muito bom filme, um filme extraordinário, que ajuda nessa composição do personagem. Se vocês quiserem entender um pouco mais o que o Rick Wakeman teve que tirar tudo de livro, esse filme é bem próximo do filme, do livro A Morte de Arthur, né, e daqueles mais originais. Esse filme é de 81. O Rick Wakeman compôs o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda em 75, 6 anos antes, tá? Então o filme não tem influência nenhuma na obra do Rick Wakeman. Talvez a obra do Rick Wakeman tenha influência no filme, mas não o contrário. Né? Então aí é um outro filme que vale a pena assistir, Excalibur, 1981. Tá? Muito bem. O Rick Wakeman, a partir daí, ele começou a pensar nos outros personagens. Logo em seguida, automaticamente, a ideia dele era Guinevere. Guinevere na opinião dele, uma personagem muito trágica, porque é uma rainha que foi encomendada, basicamente. Aliás, o que era meio comum naquela época, tá, gente? Isso, a história toda conta isso, que os casamentos eram arranjados, os noivos não se conheciam, aquela coisa toda. E a Guinevere foi um acordo para fechar o reinado, né, para poder os reis aceitarem o comando do Arthur. A Guinevere foi arrumada, e também dizem que porque ela era muito bonita, e a corte precisava de uma mulher muito bonita, Camelot precisava de uma mulher muito bonita, e Guinevere era perfeita para isso. Só que veio junto com ela uma certa infelicidade para todo mundo, porque ela se apaixona pelo principal cavaleiro do rei, que era Lancelot, né? O famoso triângulo amoroso, o Arthur, a Guinevere e o Lancelot. E o Lancelot também se apaixonou por ela e era devoto ao amor dela de uma forma completamente platônica, mas extremamente dedicada. Ele dedica tudo que ele faz a ela, e ele era o principal cavaleiro. Todas as histórias sempre falam dele como o cavaleiro mais poderoso, né, que vencia todo mundo. Então, a história de Guinevere para o Rick Wakeman é uma história extremamente trágica, romântica e trágica ao mesmo tempo, tá? Por causa desse triângulo amoroso perigoso que ela viveu, acabou, dizem, concretizando o amor entre ela e o Lancelot, e isso levou à ruptura dos reis, né? Do rei e da rainha, e que foi um problema. Foi exatamente no momento em que acontece a última batalha. Então as coisas meio que se unem para derrubar o reinado, que teria sido um reinado muito bom para o Reino Unido naquela época, na Grã-Bretanha, Inglaterra, enfim. Então aconteceu isso. Muito bem, aí Rick Wakeman passa para a terceira faixa do álbum, que é Lancelot,
e o Cavaleiro Negro, Lancelot and the Black Knight. E ele traça ali exatamente o triângulo, né? Ele fecha o triângulo aí, contando a bravura do Lancelot, que era um cavaleiro praticamente invencível, né? Ele era chamado Lancelot do Lago, né? Porque ele teria vindo da ilha de Avalon, atravessando um lago, né? E um lago que tinha uma névoa muito grande e tal, e ele não deixava ninguém atravessar uma determinada ponte, porque ele esperava que ele seria derrotado pelo rei Arthur, que seria indicado por Deus. A gente tem sempre que lembrar que o mito do Arthur tem uma influência muito grande, ou uma influência ou interferência muito grande do mito da igreja, da religião católica, né? Do Cristo. Então existem várias associações entre o rei e Jesus e Deus e tal, e há sempre aquela ideia, né, que é muito típico da monarquia, de que Deus, o rei é um indicado direto de Deus, é Deus na terra, é o rei e tal. Bom, deixando de lado esse negócio todo, o Rick Wakeman traça um Lancelot extremamente poderoso, extremamente, esse sim, um herói, guerreiro, né? E a música transcreve exatamente isso. Tanto é que ele cria uma passagem de violinos, se eu não me engano, violinos muito poderosa, de uma velocidade enorme, bem difícil de executar, e os músicos tiveram muita dificuldade de executar durante as gravações, tá? Isso é um fato pitoresco, né? Que são as exigências do gênio, né? Do músico que, nossa, domina tudo. Na segunda, a quarta faixa, ou a primeira faixa do lado 2 do álbum original, do LP, é o Mágico Merlin. E aí ele faz praticamente 3 caricaturas do Merlin, né? Ele coloca o Merlin, pelo primeiro, como aquele sujeito poderoso, perigoso, misterioso, né? Então ele cria um clima assim meio de terror, né? De suspense, faz uma música bem dramática, bem forte, bem tensa. E em contraponto ele entra também com uma parte meio engraçada, meio galhofeira, né? Em que ele imagina ele meio desastrado, meio estabanado, com aquelas poções, aqueles pós, aquelas coisas esquisitas que sempre se atribui à magia, ao misticismo, né? Pé de um bicho, olho de outro, aquele negócio todo, né? Bem doido, raízes, né? A mandrágora, né? Tal, aquela coisa. Então, é bem legal. E a terceira melodia dentro da música do Merlin é então a parte mais romântica dele, porque ele vem a se apaixonar, ele já imagina-se ele com uns 70 anos de idade, se apaixonado por uma moça nova, que é exatamente a Morgana, né? Morgana Le Fay, que ele se apaixona perdidamente por ela, ensina ela a magia e ela acaba usando de uma maneira não muito adequada, né? Acaba enfeitiçando o próprio irmão e obrigando ele a ter um filho com ela, né? Então daí vem Mordred. E a música do Arthur, do Rick Wakeman é extraordinária, representando o mágico Merlin, é sensacional. A quinta faixa, né? A quinta faixa é Sir Galahad. Sir Galahad é o cavaleiro de A Demanda do Santo Graal, tá? Fundamental porque ele que seria o cavaleiro que receberia então o Espírito de Deus, o Espírito do Cristo. É o cavaleiro basicamente criado para unir o mito do rei Arthur com o Cristo, né? A chegada da Igreja Católica no arquipélago da Grã-Bretanha, do Reino Unido, tá? Então, esse momento ele conta o Galahad como sendo aquele sujeito extremamente virtuoso, o único cara que podia sentar no famoso trono proibido, né? Na tábua redonda havia uma cadeira, um trono, um assento que era chamado de assento proibido. Quem sentasse ali, se não fosse a pessoa indicada por Deus, né? Morreria instantaneamente. E acontece, né? Isso na história, algum cavaleiro experimenta e morre na hora. Então, o único cavaleiro que poderia sentar seria o cavaleiro mais virtuoso, mais pleno de virtude, o cavaleiro virgem, né? Galahad era virgem, tal, aquela coisa, os valores cristãos da época, né? Muito bem, e aí a história do Galahad é muito bem contada, como aquele que recebe, então, que bebe do cálice na demanda do Santo Graal, é o único cara que pode fazer isso, né? Muito bem. E finalmente a última faixa é The Last Battle, a batalha final, né?
quando a última batalha, né? Quando então, no meio de uma guerra em que os cavaleiros todos vão morrendo, morrem quase todos, o Arthur acaba enfrentando o filho, o Mordred. Tem uma cena maravilhosa no filme Excalibur, o final do filme Excalibur, é uma cena maravilhosa, antológica, e o Arthur mata o Mordred e ao mesmo tempo morre também. Né? E aí tem aquela também coisa extraordinária. O final do Rei Arthur, do Rick Wakeman, é simplesmente apoteótico, é sensacional, é de arrepiar você completamente. Aliás, igual o Viagem na Terra. O Viagem na Terra também tem esse efeito, tá, gente? É muito forte o final, né? E o do Rei Arthur é a mesma coisa, porque tem aquela cena também, que eu imagino que o Rick Wakeman deve ter visualizado muito isso, a cena em que o Arthur pede a um dos cavaleiros, se não me engano é o Sir Percival, que foi o que achou o cálice, Sir Percival, que pegue a espada Excalibur, porque não pode ficar jogada ali, né, no campo de batalha, que ele pegue a espada e atire num lago com as águas extremamente calmas. E o Percival, para atender ao rei, né, que todo mundo ama o rei extremamente, ele pega a espada, vai até o lago, a cavalo e tal, e na hora que ele vai arremessar a espada, ele não tem coragem de jogar aquela espada linda, maravilhosa, cheia de poder no lago. Ele acha um desperdício e volta. E o Arthur não morreu ainda, ele ainda está lá, tá bem ferido mortalmente, mas está lá. Aí o Percival vai e diz para ele, confessa, né? Não, meu rei, eu não tive coragem de fazer isso. A espada é muito especial, você é muito especial, o senhor, tal. E aí o Arthur exige dele, não, vá lá e faça o que eu estou mandando. E ele volta no lago e aí finalmente ele arremessa a espada no lago. E quando ele arremessa a espada no lago, você vê no filme, né? O filme Excalibur, sensacional, você vê a mão de uma mulher com uma meia luva, né? Sai de dentro d'água. E na hora que ela sai de dentro da água, ela para, aí você vê a espada rodando e encaixa na mão dela. Na hora que ela encaixa na mão dela, ela leva a espada para dentro da água. É muito emocionante e o Rick Wakeman conta isso magistralmente pela melodia de A Última Batalha. É sensacional, gente. Eu só posso dizer isso para vocês, é sensacional. Eu ouço esse álbum aqui há quase 50 anos e cada dia que eu ouço eu gosto ainda um pouco mais, se é que é possível. E esse álbum aqui, para finalizar nosso papo aqui, que já está bem longo, esse álbum aqui, ele é tão sensacional, mas tão sensacional, que o Rick Wakeman não se conteve. E agora, se eu não me engano, em 2020, ele criou um álbum novo, Mitos e Lendas do Rei Arthur e os Cavaleiros da Terra Redonda, versão 2020, em que ele ampliou o número de músicas. Como ele fez com Viagem na Terra, acho que eu já contei isso aqui, se eu não contei, depois eu vou contar. Ele ampliou o número de músicas. Tá? Então, enquanto ali você tinha só 6 faixas, maravilhosas, mas 6 faixas, aqui você tem 20 faixas, incluindo aquelas 6, logicamente, aquelas 6 estão aqui também, e uma ampliação, homenageando outros personagens que ele naquela época não pôde fazer, porque senão ele teria que gravar um álbum duplo. Naquela época, o álbum duplo era uma coisa muito cara, tá? Então ele gravou aqui ele gravou aqui A Escolha do Rei, Morgana Le Fay, Guinevere já tinha, Princess Elaine, muito importante, Camelot, homenageando o famoso castelo, né? Que é uma cidade, né? Uma pequena cidade, o Rei dos Merlins, né? E aí por aí vai, as poções de Merlin, o Cálice Sagrado, uma música baseada tanto no Cálice como The Holy Grail, Chalice and the Holy Grail. E daí pela frente. Excalibur também, uma música exclusiva para a famosa espada, que realmente é sensacional. Então é uma obra tão extraordinária que ainda coube mais músicas nela, que é o caso dessa extensão maravilhosa que ele fez aqui. Também merece ouvir, tá, gente? Também merece ouvir. Isso aqui não é muito difícil de achar em streaming, não, tá, gente? Tanto esse aqui é fácil de me achar. E esse aqui também você encontra em streaming, tá? No YouTube Music, eu tenho quase certeza que tem. Tá? Então, vale demais a pena ouvir isso daí. E aí, para finalizar, vamos aqui falar um pouquinho da apresentação, né? Vamos fechar aqui o Rei Arthur. Quando ele acabou de gravar, né? Majestoso, gigantesco, com
uma orquestra com mais de 50 músicos, coral com quase 50 músicos, mais um coral menor, mais os 6 músicos da banda, mais, sei lá, narrador, orquestra, aquela coisa toda. Ele quis fazer uma apresentação maior ainda do que a maior apresentação de Viagem ao Centro da Terra, que já tinha aqueles monstros infláveis, já tinha aquela coisa toda. E a loucura dele aí não tinha limite. Então o que ele falou? Não, agora eu quero fazer uma patinação no gelo. O produtor olhou para ele e falou, por que não? Realmente é uma doideira, uma maluquice. Ele fazer uma coisa com muito mais músicos no palco e ainda ter uma apresentação de patinadores. Tinham 19 patinadores na pista de gelo. E o primeiro desafio era onde fazer isso? Em 1975, gente, pelo amor de Deus. Esse grandiosismo não tinha naquela época. Ainda era uma coisa muito tímida, né? O Rock in Rio foi em 1985, 10 anos depois, e já foi grandioso, né? Agora imagina aquilo ali, né? E num país como a Grã-Bretanha, que nem tem uma população assim tão grande como o Brasil, então não tem necessidade de ter ambientes para apresentações assim tão grandiosos. Ele, no primeiro momento, na loucura, na boa loucura do Rick Wakeman, ele quis fazer em Tintagel, que era o castelo, né, aonde se passa boa parte da história do Rei Arthur. Só que o castelo era pequeno e era inadequado, não dava para fazer. Tentaram um outro castelo próximo, mas que estava mais destruído, né? Porque também é uma curiosidade, né? A gente sempre pensa nos castelos medievais, a gente pensa na Inglaterra, logicamente, na Grã-Bretanha, mas na verdade não é verdade não, gente, tá? Pelo que eu já pesquisei, pelo que eu já estudei, pelo que eu já vi em filmes e tudo mais, os castelos da Idade Média mais bem preservados não estão na Inglaterra, estão na Espanha. A Espanha tem os castelos mais bem preservados da Idade Média. Tanto é que quando vai se fazer alguma filmagem que requeira castelos, sempre se vai para a Espanha. O cinema usa a Espanha há muito tempo e muito mais do que a Grã-Bretanha. Mas então ele teve esse desafio. E aí eles acabaram indo para o Empire Pool de Wembley, uma piscina em Wembley que era muito grande, maravilhosa. O espaço era bom, dava para fazer. Mas a acústica era péssima, horrorosa. E o Rick Wakeman aí teve que entrar num outro desafio. Contratar uma equipe de gravação, se eu não me engano, americana, não foi da Europa, foi dos Estados Unidos, que foi para lá para criar um ambiente de captação de som único, exclusivo, para captar cada som independente dos outros. E jogar isso tudo para o público, de tal forma que, quando você vai para uma sala de espetáculo adequada, para uma apresentação musical, ela tem uma acústica sensacional, né? Você pode citar, por exemplo, algumas igrejas, né? Algumas igrejas, principalmente da Europa, elas têm uma acústica absolutamente perfeita. Os engenheiros daquela época tinham essa noção, os arquitetos, né? De que a acústica tem que ser porque não tinha microfone, né? Não tinha amplificador. Aperta o botão, aumenta, fala aí e tal. Não tinha isso. Era na voz, no gogó. Então, os pregadores, né, os pastores, os padres tinham uma boa projeção de voz, excelente, e também eram ajudados pela acústica da igreja, que era uma verdadeira concha, aquela famosa concha acústica que projeta o som para frente. Em Wembley, nada disso, zero. Então, o que acontece? Tiveram que chamar essa equipe, uma equipe especializada, que fez a captação dos sons. Porque, veja bem, não eram só a banda, não eram 6 músicos tocando no palco, muita música eletrônica, dá para você fazer uma captação, né? Complicada, mas dá para fazer. Agora, quase 50 vozes num coral, 50 instrumentos acústicos numa orquestra sinfônica, fica muito difícil, é um desafio gigantesco. Mas Rick Wakeman, com a sua obstinação, a sua determinação insuperável, ele foi lá e conseguiu fazer o Rei Arthur funcionar muito bem em Wembley, nessa piscina, né? Nessa pista de patinação de Wembley, com 19 patinadores na pista, no palco, né? Na pista, né? No palco estavam uns músicos, né? Mas na pista também, e ficou muito interessante. Existe vídeo disso, tá, gente? É só procurar no YouTube que vocês podem ver. Não precisa acreditar em tudo que eu estou falando, não.
Dá para ver lá. É lógico que a filmagem da época não é a filmagem de hoje em dia. Se fosse feito hoje em dia, a filmagem seria, né, extraordinária, acompanharia a grandiosidade do espetáculo. Naquela época é mais complicado, mas dá para você ter uma ideia perfeitamente do que foi feito. Apenas a qualidade do som para a gravação do vídeo aí ficou realmente a dever. Mas as pessoas que estavam lá tiveram uma experiência extraordinária com tudo aquilo que viram. Agora eu fico sempre imaginando 1975, quase 50 anos atrás. Isso aí, meu amigo, era superprodução. Hoje em dia, isso é muito mais fácil de ser feito, apesar do custo também ser muito elevado. Mas é muito mais fácil de ser feito. Naquela época era um desafio gigantesco. Então, mais uma vez, o Rick Wakeman se provou um dos grandes músicos do nosso século, do século passado, e que já entrou, na minha opinião, na galeria dos grandes compositores, do mesmo nível dos compositores mais eruditos, mais clássicos, né? Beethoven, Bach, Chopin, Mozart, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, quem você quiser aí. Pensa, Shostakovich, quem você quiser. Rick Wakeman está no mesmíssimo nível desses caras. É simplesmente um gênio virtuoso, tá? Depois a gente continua falando um pouquinho além do Rei Arthur, vamos falar do próximo álbum e da volta do Rick Wakeman ao Yes, mas isso é no próximo vídeo, tá bom? Até a próxima.